Amados irmãos e amigos, neste momento eu quero convidá-los a abrirmos a Escritura Sagrada na carta aos Hebreus, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo 6, passagem que nós começamos a estudar na semana passada. Carta do aos Hebreus, capítulo de número 3, versículos 1 a 6. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que diz assim a palavra do Senhor: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Meus amados, com o tema os direitos que temos em Cristo, nós começamos a estudar na semana passada os versículos 1 até o versículo de número 6. E nós estivemos considerando os direitos que nós temos em Cristo Jesus, os privilégios, se você achar melhor, que temos em Cristo Jesus. Eu coloquei direitos porque sem Cristo nós não temos nada. Paulo escrevendo aos Efésios, sem Cristo, sem Deus, não temos nada. Mas em Cristo nós temos direitos. E o autor aos Hebreus, ele apresenta esse fato para nós. O autor aos Hebreus, ele coloca diante de nós os direitos que temos em Cristo. Em Cristo. Quero lembrar aos irmãos que na semana passada nós vimos que o primeiro direito que nós temos em Cristo é que nós somos membros da Santa Família de Deus, capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, o primeiro direito que nós temos em Cristo é que nós somos membros da Santa Família de Deus, ou da família santa de Deus. O segundo direito que nós temos é que nós somos participantes de uma vocação celestial. Nós também vimos esse ponto na semana passada. O autor diz que participais da vocação celestial. Nós não somente somos membros da família santa de Deus, mas somos participantes de uma vocação celestial. A nossa vocação tem origem no céu e nos destina ao céu, como nós vimos também na semana passada. A terceira coisa, ainda no versículo 1, que nós também estudamos na semana passada, que o nosso terceiro direito que temos no Filho é que nós temos a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós temos a Jesus,
o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Veja, o texto diz: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O autor da carta diz: considerai atentamente, ou seja, observem atentamente, fixem os olhos do Espírito sobre Jesus. Sobre Jesus. Então, meus amados, nós estivemos estudando esses 3 direitos. E hoje, nós vamos para o 4º direito. O 4º direito é que nós temos a Jesus, aquele que é superior a Moisés. Isso está inserido dos versículos 2 a 6. 2 a 6. O autor aos Hebreus, ele mostra aqui que nós temos a Jesus, aquele que é superior a Moisés. Versículo 2 diz: o qual Jesus, o qual era fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O autor da carta aos Hebreus, ele tem em mente aqui a passagem de Números, capítulo 12, versículo de número 7. O autor aos Hebreus, ele tem na mente dele a passagem de Números 12, 7, que diz assim: mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Quando Deus fala, e ele então diz: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Amados, a casa aqui não se restringe apenas ao tabernáculo, mas a toda a esfera onde Moisés, ele representou os interesses de Deus, ou seja, Israel. A casa aqui é o povo de Deus, é o Israel da antiga aliança. O versículo indica para nós que foi dado a Moisés um serviço a fazer. Note, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O versículo indica para nós que foi dado a Moisés um serviço a fazer, o serviço de governar a Israel, de edificar espiritualmente aquela nação, e que Moisés, ele se caracterizou pela fidelidade, versículo 5, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Foi dado a Moisés um serviço: governar a Israel, edificar Israel espiritualmente, edificar espiritualmente aquela nação. E o autor nos informa que o serviço de Moisés se caracterizou pela fidelidade. No entanto, irmãos, alguém maior que Moisés veio a este mundo e foi incumbido de maior comissão ainda. Alguém maior que Moisés veio a este mundo e que foi incumbido de maior missão ainda, uma casa maior ainda, a igreja. Jesus é o edificador e Senhor sobre essa casa. Já Moisés era apenas, ou foi apenas, um servo fiel. Mas Jesus, ele é o Filho fiel. Veja o versículo 2. Jesus, o qual é fiel. Versículo 5. Moisés era fiel. Moisés foi apenas um servo fiel. Mas Jesus é o
filho fiel. O autor da carta aos Hebreus, ele destaca a fidelidade de Moisés e a fidelidade de Jesus na casa de Deus. Na casa de Deus. Os crentes, eles devem considerar a fidelidade com que Jesus, ele realizou a sua missão. Meus amados, Deus enviou o seu Filho com uma missão bem definida. Deus enviou Jesus Cristo com uma missão bem estabelecida e bem definida. Ser mediador entre Deus e o homem, para trazer as boas novas de salvação para a humanidade pecadora. Para, através de seu sofrimento, morte e ressurreição, conduzir muitos filhos à glória. A missão dada a Jesus Cristo pelo Deus Pai é uma missão bem definida, meus amados. Bem definida. Veja o capítulo 2, verso 10 de Hebreus. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Bem definido, para através do seu sofrimento, morte e ressurreição, conduzir muitos filhos à glória. Deus, ele designou o Filho para ser apóstolo e sumo sacerdote. E na realização da sua obra, Jesus, ele foi fiel. Ele foi fiel na realização. Ele cumpriu cabalmente a obra que foi entregue a ele para fazer. João capítulo 17, verso 4. O Senhor Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes para fazer. Fielmente, consumando, não deixou nada por fazer. Ele foi fiel na obra que foi entregue a ele. Então, irmãos, o aspecto em que Moisés era reconhecido, similar ao filho, era que Moisés também foi fiel a Deus. Mas aí acaba a semelhança. E todos os outros irmãos, todos os outros aspectos, há uma superioridade indiscutível do Filho de Deus. O autor da carta ressalta a superioridade de Jesus sobre Moisés, nesses versículos de 1 a 6. Para ser mais claro, de 2 a 6. A superioridade. O autor da carta, ele busca ressaltar a superioridade de Jesus sobre Moisés, e ele se utiliza de 3 argumentos para mostrar que Jesus é superior a Moisés. O primeiro argumento: o filho, o construtor da casa, é maior do que a casa. Primeiro argumento: o filho é maior que Moisés, Jesus é maior que Moisés, porque o filho, o construtor da casa, é maior do que a casa. Depois de apresentar no versículo 2 a semelhança entre Jesus e Moisés, porque ambos eles foram fiéis a Deus, no versículo de número 3, o autor volta a sua atenção
e considera Jesus Cristo digno de maior honra do que Moisés. Veja, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior honra. Depois de considerar Jesus e Moisés fiéis a Deus, no versículo 3, o autor dessa carta, ele volta a sua atenção total a Jesus e o considera digno de maior honra do que Moisés. O autor da carta já havia chamado Jesus de apóstolo e sumo sacerdote. Moisés nunca exerceu esses dois ofícios. Mas não é isso que o autor da carta usa, não é isso que ele focaliza para demonstrar que Jesus é superior a Moisés. Ele usa uma ilustração a respeito de uma edificação. Ele diz: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. O autor da carta aqui, ele leva-nos a isso. Ele demonstra que Jesus é superior a Moisés e ele faz uma ilustração a respeito de uma edificação, meus amados. A palavra grega aqui, traduzida por casa, não se refere a uma casa física, material, mas o povo de Deus. A palavra casa aqui tem o significado, a palavra grega, o significado de povo de Deus. O termo casa aqui, utilizado pelo autor dessa carta, é um sinônimo para a família de Deus. E por analogia, o autor da carta diz que Deus é o arquiteto e Jesus é o construtor da casa, e que Moisés é apenas um servo da casa. Note o que ele diz para nós. Ele diz assim: o qual, versículo 2, é fiel àquele que o constituiu, falando de Jesus, como também o era Moisés em toda a casa. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, aquele que a edificou, o construtor, o edificador da casa, o arquiteto da casa. Ao fazer a comparação entre Jesus e Moisés, o autor não minimiza a obra de Moisés, de maneira nenhuma. Mas lembre-se, casa aqui é a família de Deus. Jesus é o construtor, o edificador da família de Deus. Moisés é apenas um servo dentro da família de Deus. E o autor da carta usa essa analogia, ele ilustra, não é? Ele mostra Jesus é superior a Moisés, e ele usa a ilustração a respeito de uma edificação. Geralmente quando nós nos deparamos com uma casa bonita, não é? A gente procura saber quem fez a casa, não é? Porque nós damos honra a quem? Ao arquiteto, aquele que construiu. A casa é bonita, mas quem foi que fez essa casa? Quem foi que projetou essa casa? Ao fazer essa comparação entre Jesus e Moisés, o autor não está minimizando a obra de Moisés. Irmãos, Moisés foi fiel a Deus, servindo ao povo de Deus. Moisés foi fiel a Deus, servindo ao povo de Deus. E isso durante 40 anos no deserto. Porém, Jesus, ele é digno de maior glória, porque ele é o fundamento,
Ele é o dono, Ele é o edificador, Ele é o protetor da família de Deus, da igreja. É só você ir para Mateus, capítulo 16, verso 18, que ao responder a Pedro, ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? A confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pedra é essa, é a confissão de Pedro, e sobre esta pedra, tua confissão, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembre-se, Jesus é digno de maior glória, meus amados. Moisés, ele serviu fielmente a Deus, servindo ao povo dele, ao povo de Deus, durante 40 anos. No entanto, Jesus é digno de maior glória, porque Ele é o fundamento, o dono, o edificador, o protetor da família de Deus, da igreja. Foi Jesus quem estabeleceu a igreja. Foi Jesus que remiu a igreja. Meus amados, não há comparação entre Jesus e Moisés. Jesus, ele constrói a casa espiritual de Deus. Moisés, ele foi um servo fiel em toda a casa. Em toda a casa. Jesus é o construtor da casa de Deus. Moisés era apenas parte da casa. Parte da casa. Por isso Jesus é superior. Jesus é o fundador da família de Deus. Moisés, ele é membro dessa família. Membro. Por isso Jesus é superior a Moisés. Eu destaco o versículo 4 aqui. Destaco ainda o versículo de número 4. Veja o que está escrito: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Por que eu quero dar ênfase ao versículo 4 aqui? Porque o versículo 4 diz que Deus, o Pai, é o edificador, indicando que o Pai e o Filho são edificadores da casa, da igreja, da família de Deus. E implícita e indiretamente, a divindade do Filho é destacada aqui. Porque ambos são edificadores. E implícita e indiretamente, a divindade de Cristo é destacada nesse versículo. Assim, o autor de Hebreus nos apresenta Jesus como superior a Moisés, pois ele é Deus. Jesus é claramente o que estabeleceu a casa, ou seja, o edificador. E o que não faltam é textos na Bíblia para comprovar que Jesus é Deus. João capítulo 1, verso 1 a 3, João 8, 58, João 10, 30, 1 João 5, 20, Colossenses nós estamos estudando, já provamos aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 1, que ele, Jesus é Deus, o Filho é Deus. É Deus. Então, meus amados, o autor aos Hebreus, o primeiro argumento que ele nos dá para ressaltar a superioridade de Jesus sobre Moisés é que o Filho, o construtor da casa, é maior que a casa. O segundo argumento está nos versículos 5 e 6, a parte A. Vamos ler aqui. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus,
como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho. Como filho. O segundo argumento que o autor dá é que o filho é maior que o servo. O filho é maior que o servo. Amado, nos versículos 5 e 6, a parte A, o autor da carta repete o que ele havia dito no versículo de número 2. O autor repete o que ele já havia afirmado no versículo de número 2, do capítulo 3. No versículo 2, ele compara Moisés a Jesus. E aqui no versículo 5, ele faz um contraste entre os dois. Se no versículo 2, o autor, ele compara Moisés a Jesus, aqui no versículo 5, ele contrasta os dois. Moisés é chamado de um servo na casa, e Jesus é chamado de quê? Filho. Filho. Quem é maior? Quem é superior numa casa? O filho ou o servo? A palavra grega, usada pelo autor aqui, para servo, não é doulos, é uma outra palavra, e essa palavra significa alguém que deseja servir. Não é doulos, que é alguém que deve servir, mas é alguém que deseja servir, ou um servo livre. É uma palavra muito usada no Antigo Testamento, mas é uma única vez usada no Novo Testamento, e justamente aqui para Moisés. É aquele servo que tem direito à remuneração, é aquele servo que tem direito a elogio pelo trabalho que fez. Essa é a palavra que é apresentada aqui. O autor, ele não usou o termo doulos, que significa escravo ou criado, que denota um escravo que deve servir. A palavra usada é um escravo que não é forçado a servir. Ele deseja servir. Mas as palavras iniciais do versículo 6, e Moisés era fiel, no versículo 5, e as palavras iniciais do versículo 6, Cristo, porém, como filho, as palavras iniciais do versículo 6a fazem um contraste entre Moisés e Jesus. Pois Moisés, irmãos, foi fiel na função que Deus lhe deu, serviu com distinção. Moisés foi fiel e serviu honestamente, com distinção. Nós podemos ver isso lá no livro de Josué. Vamos dar um pulinho a Josué, essa afirmação que eu estou dando a vocês. Livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 4, mostra-nos que Moisés foi fiel na função que Deus lhe deu. Ele serviu honestamente e com distinção. Capítulo 1, versos de 1 a 4 do livro de Josué diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates,
toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Esses versículos aqui nos mostram que Moisés, o próprio Deus, fala a Josué que Moisés foi um servo que serviu honestamente e com distinção. Distinção. Ele se distinguia entre os homens de Israel. Mas, irmãos, Jesus deve ser visto como alguém muito maior. Moisés, ele foi grande e sua missão foi de grande importância. Grande importância. E aplicando essa missão a toda a casa de Deus. Jesus também é fiel. Embora ele ocupe uma posição diferente. Ele é o filho, para quem Deus deu autoridade sobre a casa, que é o quê? A família de Deus. Moisés foi servo na casa. Jesus é o filho na casa. Então, o segundo, não é, argumento dado pelo autor para mostrar a superioridade de Jesus com relação a Moisés é que o filho é maior que o servo. O servo. Ambos foram fiéis. No entanto, um servo na casa de Deus, na família de Deus, no meio do povo de Deus. O outro, filho. Filho, meus amados, para quem Deus deu autoridade sobre a casa de Deus. O filho tem autoridade sobre a família de Deus. Por isso, Jesus é superior a Moisés. Porque Moisés foi simplesmente servo. Servo. Meus amados, servo. Terceiro aspecto da superioridade de Jesus com relação a Moisés está no versículo 6, a parte B, que diz assim: veja, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim. Versículo 5, parte B. Parte B. Irmãos, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Está falando de Moisés. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. O terceiro e último argumento do autor é que o antitipo é maior que o tipo. A carta aos Hebreus é uma carta que fala de sombra, de tipos. A tipologia bíblica, ela é bem apresentada. Moisés é um tipo de Cristo. Cristo, então, é o antitipo. Antitipo. Moisés apontava para o Messias, que havia de vir. Veja, diz Moisés, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Irmãos, Moisés apontava para o Messias que havia de vir. Moisés foi um tipo de Jesus. Moisés, ele teve a função de profeta. E nessa função de profeta,
apontava para o grande profeta. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 18, para você entender mais um pouco. Jesus é um antitipo de Moisés. Moisés é um tipo de Cristo, e Moisés teve a função de profeta, que apontava para quem? Para o grande profeta que havia de vir. O tipo aponta para o antitipo. Veja Deuteronômio 18, versículo 15. Diz assim: o Senhor teu Deus, palavras de Moisés, te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta, semelhante a mim, a ele ouvirás. A quem se referia Moisés? A Cristo. Lembram que os homens chegaram com João Batista e perguntaram: tu és o profeta? E João Batista disse assim: não sou. Tem muita gente que não entende aquele texto. Há um artigo definido. Os israelitas esperavam o profeta que Moisés havia anunciado. E eles chegaram com João Batista e disseram assim: tu és o profeta? É como se estivesse perguntando: tu és o Messias, o Cristo? E João Batista: não, não sou. Meus amados, Moisés apontava para Cristo. Moisés era a sombra de Cristo, não o real. Não o real. Nós podemos conhecer alguém só pela sombra, não é? Alguém chegando, se nós vemos a sombra de alguém, algumas pessoas nós somos capazes de discernir, detectar quem são pela sombra. Pela sombra. Mas a sombra não é o real. A sombra apenas projeta o real. Então Moisés, meus amados irmãos, era, veja, sombra, tipo. Moisés era testemunho das coisas que haviam de vir. Moisés era testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, diz o texto. Isto é, as boas novas da salvação em Cristo. Moisés testificou das coisas que seriam ditas no futuro, ou seja, o Evangelho. Moisés falou em figuras de coisas que aconteceriam futuramente. Moisés, ele falou em figura de coisas que ainda aconteceriam. Moisés foi fiel, principalmente como uma testemunha do que haveria de vir em Cristo. O que haveria de vir em Jesus. Jesus tornou essas coisas realidade, meus amados. Moisés, como eu já disse, era uma sombra daquele que havia de vir e não o real. Por isso que eu destaquei que o autor apresenta Jesus como superior a Moisés, porque o antitipo é maior do que o tipo. O tipo apenas representa, aponta, se você quer melhor assim, para o real. A sombra somente reflete o real. Quem é superior? O real ou a sombra? Jesus é o cumprimento do que Moisés anunciou, e por isso é digno de maior glória e honra. Assim Moisés
por maior que ele tenha sido, foi apenas um tipo, uma figura simbólica, a sombra de Cristo. Por isso, o filho é superior a Moisés. 3 argumentos muito sólidos para mostrar para nós que o filho, o construtor da casa, é maior do que a casa. Segundo argumento, o filho é maior do que o servo. Versículos 5 e 6, parte A. E o terceiro argumento, que o antitipo é maior que o tipo. E nós encontramos essa questão da sombra, do tipo e do antitipo mais à frente também. Hebreus capítulo 10, o autor, ele é bem enfático quanto a isso aqui. Quer ver? Leia comigo rapidamente. Hebreus capítulo de número 10. Versículo 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, a lei apenas aponta, ela é um símbolo dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. Moisés era apenas sombra do bem vindouro, e não a imagem real daquele que havia de vir. Ele era um tipo de Cristo. Por isso, meus amados, Moisés, fiel, cumpriu fielmente o que foi designado a ele, e por maior que ele tenha sido, ele foi apenas um tipo, uma figura simbólica, uma sombra de Cristo. E assim o autor aos Hebreus nos mostra o nosso quarto direito. Nós temos a Jesus, que é superior a quem? A Moisés. A Moisés, amados irmãos em Cristo. E o quinto direito está no versículo de número 6, leia comigo. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. O quinto direito, o quinto privilégio, somos a habitação de Deus. A habitação de Deus. Como nós já estudamos, o termo casa não se refere a um edifício físico, mas é uma referência ao povo de Deus, à família de Deus, à igreja de Deus. E Moisés, servo fiel, ministrou a Israel, o povo de Deus, na antiga aliança. Jesus, o Filho, ministra à sua igreja, o povo de Deus da nova aliança. Aqui no versículo 6, o autor aos Hebreus explica o significado de casa na nova aliança. E a casa é composta de todos aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o conceito da igreja como casa e morada de Deus é vastamente provado no Novo Testamento. Vastamente. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vamos a ele. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. O conceito da igreja como casa, morada de Deus,
É algo vastamente, é um conceito vastamente provado no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16, diz assim, ele está falando aos crentes de Coríntios, e ele diz, não sabeis que sois crentes, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem que vocês são templo de Deus? E que o Espírito Santo de Deus mora dentro de vocês? Esse é o conceito da igreja como casa, como morada de Deus. E igreja aqui é o crente. Algo que é vastamente comprovado no Novo Testamento. Veja aí do capítulo 6, verso 19, dessa mesma carta. Acaso não sabeis, ele está falando com os crentes em Corinto, aqueles que creram em Cristo, entregaram suas vidas a Ele, e que fazem parte dessa igreja local, e ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, morada, santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vá à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, eu vou dar mais textos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. Quando o apóstolo Paulo, ele quer mostrar àqueles crentes que não há nenhuma comunhão do crente com o incrédulo, no versículo 16 ele diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus? Quem é o santuário de Deus? Nós. E os ídolos? Porque ele vai dizer, veja, porque nós, os crentes, somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vou levar você a um último texto, 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 5, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, também vós mesmos, Pedro está se dirigindo aos crentes da dispersão agora, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Meus amados, o crente é a casa de Deus. Esse texto diz também vós mesmos, crentes, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Santo. O crente é a casa de Deus, pois Deus, ele habita na igreja. Nós somos santuários do Espírito Santo, o templo da morada do Altíssimo, o corpo de Cristo. Nós somos a família de Deus na nova aliança. A família de Deus na nova aliança é constituída pelos crentes em Jesus Cristo e não pelos judeus. É todos aqueles que creem em Jesus Cristo, judeus e gentios. Na antiga aliança, o povo de Deus, a família de Deus eram somente os judeus. Na nova aliança não. A família de Deus, na nova aliança, é constituída pelos crentes em Jesus Cristo e não pelos judeus. Este é
mais um direito que temos em Cristo. Somos a habitação de Deus. Volte o texto que nós estamos estudando em Hebreus, porque o autor continua falando, e ele diz assim, versículo de número 6, Cristo, porém, como filho, em sua casa, que casa é essa? A qual casa somos nós, os crentes, somos habitação de Deus, somos morada do Altíssimo, somos o corpo de Cristo. Mas o autor vai nos dar duas condicionais, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Esse ponto eu vou deixar para a semana que vem, se Deus permitir, porque o autor ele vai dar duas condicionais para nós aqui, e nós vamos olhar, se Deus permitir, na semana que vem. Irmãos, direitos que temos em Cristo, nós temos a Jesus maior que Moisés, somos a habitação de Deus, morada do Altíssimo. Jesus é superior, é maior. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.